Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros de 12 a 16 de julho de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nick e Gusmão terão sua primeira noite de amor e Roy Chifrudo verá. Nick sofrerá um acidente no banheiro e Odete descobrirá o romance entre Stefano e Jean-Marie. Saiba disso e muito mais. Mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda-feira, 12 de julho de 2021. Roy diz que imaginava, mas que já estão metidos nessa confusão e devem se casar. Doris lê no casamento. Feliz marido que tem uma mulher amável dobrará os anos de sua vida. Ela fará seu marido prosperar, ele viverá seus dias em paz. O encanto da mulher alegra seu marido, e se for sensata, fará ele prosperar, e discreta será um presente do Senhor, e não tem preço. Uma mulher modesta é o maior encanto, nada melhor que uma mulher discreta, como o sol que brilha no alto do céu. Assim é a linda mulher num lar bem cuidado. O padre pergunta a Nick e Roy se eles estão ali por vontade própria, sem que os pressionaram. Roy olha tenso para seus pais. Roy e Nick diz que estão ali por vontade própria. O padre então os declara marido e mulher. Os dois se beijam. Gusmão chora e Kendra, maldita, sorri. Beatriz é levada presa. Gilly fica ali com os policiais. Beatriz pede que o filho se tranquilize e diz que o ama. Leonardo e seus amigos observam a prisão de Beatriz. Adriana tira fotos de Nick e Roy. Adriana percebe ambos tristes, principalmente sua sobrinha. Aguiar vê Liliana chorando e diz que dói ver ela assim. Liliana diz que não quer que ninguém perceba o que aconteceu. Aguiar diz que se ela está triste, que vai descansar. Aguiar diz à filha que Roy não merece que ela derrame uma só lágrima por ele e que ele não vale nada. Liliana diz que ele abusou da confiança que ela havia depositado nele. Aguiar diz que a vida é assim, dura e triste em alguns momentos. Liliana diz que foi uma estúpida. Aguiar diz que quando estão apaixonados, ninguém é estúpido. Nelson e a cadela da Kendra se reúnem. Nelson fala que Kendra está mais bonita do que nunca. Kendra diz que se sente mal por ter que usar as joias de Vitória. A vigarista diz que ele nunca a presenteou com uma joia tão valiosa. Nelson diz que ela não comece com suas exigências e diz que em breve lhe dará presentes caros. Nelson diz que ele terá o controle da empresa. Kendra diz que à noite eles irão comemorar. Vitória está no local onde conheceu Aguiar e se recorda de quando ele a salvou. Aguiar aparece ali e diz que tem que estar perto dela. Vitória diz que o entende. Vitória diz a Aguiar que foi ali onde se conheceram e que ele salvou sua vida. Aguiar ri e diz que as coisas mudaram muito desde aquele dia. Vitória diz a Aguiar que vai ir ver sua filha. Inicia a festa do casamento de Nick e Roy. O casamento mais parece um velório do que um casório, minha gente. Kendra pega o celular roubado e envia uma mensagem. A Aníbal diz a Nick que agora que ela é casada entenderá que somos capazes de tudo pela família. Adriana diz a Vitória que não suporta o cinismo de Aníbal em parecer um patriarca honesto. Depois, Adriana conversa com seu padrinho Antônio e Aníbal os observa. Vitória recebe uma mensagem anônima no celular dizendo: "Parabéns, seu marido será papai." Vitória sai da festa. Quando Aguiar está saindo, Aníbal interrompe e pede que ele peça a Jean-Marie que sirva um vinho para ele e Nick. Kendra diz que tudo está saindo como ela planejou. Kendra diz a Gusmão: "Gusmão, que pena, você está com uma carinha, mas eu te advertir que como inimiga sou terrível. Você viu? Fiz a Nick se casar com o Roy." Gusmão então a responde: "Sim, agora você desgraçou a vida dela. Ela não é feliz. Apesar das suas intrigas, eu sei que a Nick sente por mim o que eu sinto por ela. Amor, senhorita Kendra. Um sentimento que estou certo que você não conhece e jamais conhecerá." A víbora fica com cara de tacho depois da humilhação que sofreu. Vitória pensa consigo que quem enviou aquela mensagem foi a amante de Nelson e diz que vai o enfrentar.
Depois, ela raciocina e diz que não, pois não pode decepcionar sua filha em pleno casamento. Leonardo diz a seu amigo que já sabe onde está seu filho. Beatriz é encaminhada para a cela. Salviano está tentando ligar para Beatriz, mas ela não atende. Ele deixa uma mensagem na caixa postal. Beatriz é posta na cela e implora para ver seu filho. Lá, ela é assediada por um homem, na verdade um verme nojento. Guile chora por sua mãe e diz querê-la. Stefano diz a Jean-Marie que tudo foi perfeito, mas que sentiu a falta dele. Stefano diz a Jean-Marie que é uma pena não poderem aproveitar o amor deles naquele local. Kendra, que está ali, ouve e descobre que Stefano está namorando Jean-Marie e que é gay. Velório, quer dizer, o grande casamento continua. Os noivos Nick e Roy dançam valsa. Nelson chama Vitória para dançar. Vitória manda ele dançar com Doris e que nunca mais a toque. Nick observa Guzmão enquanto dança. Leonardo consegue a guarda de Guile, o homem miserável e infeliz. Leonardo pega Guile no colo e diz que está ali com ele, ou seja, né, minha gente, não serve de nada. Anoitece. Guzmão diz a Adriana que se apaixonou pela pessoa errada e que agora sua vida é um maldito inferno. Guzmão diz que o que mais lhe dói é que Nick está triste e que não ama Roy. Depois, Nick olha Guzmão com toda a paixão e segue em direção dele. Terça-feira, 13 de julho de 2021, quando o Nick está indo para os braços de Guzmão, Roy aparece e puxa Nick para dançar. Leonardo e Ida arrumam suas malas. Guile diz que não quer ir sem sua mãe. Leonardo diz que também não quer, mas que devem fazer. Leonardo, cretino, infeliz, para deixar Guile com medo, diz que a polícia vai prendê-lo, porque a mãe dele disse à polícia que ele roubou o colar. Ida não gosta das mentiras que o filho conta. Não gosta, mas é cúmplice, velha safada. Na sala da fazenda Balvaneira, Nick bebe champanhe e diz que está brindando sua felicidade. Guzmão diz que a partir daquele momento não irá mais cuidar dela, pois é responsabilidade de Roy. Nick diz que Roy joga tênis e não é guarda-costas. Guzmão diz que foi ali para se despedir. Ele lhe dá um beijo na bochecha. Nick pede que ele não pare, pois essa será a última vez que ficarão juntos. Depois, Aníbal pergunta se Nick gostou de seu casamento. Ela diz que sim. Aníbal diz que ela fez a melhor escolha e que Roy a fará feliz. Nelson diz à filha que sentirá saudades dela. Vitória diz a Guzmão que aquilo é difícil para ele e diz que é o melhor. Aguiar cuidar de Nick. Guzmão diz que não e que vai para o aeroporto com Nick. Vitória diz a Guzmão que queria que ele fosse seu genro. Paula recebe uma ligação de Beatriz informando que ela está presa, que foi acusada injustamente de roubo e que levaram Guile para um abrigo e pede que ela avise Salviano. Vitória diz a Aguiar que a partir daquele momento, Nick deixa de ser sua menina e passa a ser a esposa de Roy. Aguiar diz que deve ser difícil para ela, ainda mais porque Nick irá morar em outro país. Vitória diz que a única coisa boa de sua relação com Nelson foi Nick e que não quer que a filha passe o que ela está passando. Vitória mostra a Aguiar a mensagem enviada pela amante de Nelson. Nelson aparece ali e diz: os apaixonados precisavam passar um momento de intimidade. Vitória diz a Nelson: falando de histórias românticas, por que não me disse que sua amante está grávida? O que você tem para dizer sobre isso? O cão fica envergonhado e diz que aquilo é uma infâmia. Vitória exige o divórcio para Nelson. Nelson diz que não se separa dela enquanto não tiver um acordo. Depois, Nelson acusa Aguiar de ter mandado aquela mensagem à Vitória. Aguiar diz que não provocaria esse sofrimento para a Vitória e insinua que foi Kendra quem enviou a mensagem. Omar pede que Roy mude sua cara, pois parece que ele está no velório. Roy diz que para ele aquilo é um velório. Roy vê Liliana e tenta se explicar. Ele diz que a ama e que o que sente por ela não havia sentido por mais ninguém. Liliana o chama de mentiroso e manda ele cuidar de sua esposa. Roy diz a Liliana que seu casamento com Nick é uma farsa e que foi pressionado por seus pais. Liliana diz que Roy é um interesseiro ambicioso. Poliana chama Roy de descarado. Nelson diz a Kendra: você foi capaz de mandar uma mensagem para a Vitória felicitando porque vou ter um filho? Por que, Kendra? Me diz. Com isso a situação se complica. Kendra, toda descarada, se faz de vítima.
Kendra diz a Nelson que Aguiar deve ter mandado a mensagem que ele é o manipulador. Kendra e Nelson saem do quarto. Kendra manda Nelson pedir a Aníbal dinheiro por ter suportado Vitória durante anos e o beija. Aníbal flagra e descobre que Kendra é a amante de Nelson. Eita, já acho que agora a cobra vai fumar, minha gente. Aníbal descobriu o grande segredo do Nelson. Salviano recebe uma ligação informando que Beatriz foi presa acusada de roubo. Salviano diz a Aguiar que Beatriz está presa acusada de ser uma ladra. Ele pede que Aguiar não diga nada a Gusmão, pois ele está deprimido e uma má notícia não seria nada bom. Salviano diz que vai resolver tudo. Aguiar diz a ele que certamente Leonardo está por trás da prisão de Beatriz. Salviano diz que acaba com Leonardo se ele estiver por atrás disso. Roy pergunta a Nick o porquê ela se casou com ele. Nick diz que nem ela mesma sabe, mas acredita que quis escapar. Nick pergunta a Roy o porquê ele se casou com ela. Roy diz que sua mãe disse que o amor pode chegar para eles. Os dois torcem para que se apaixonem. Roy diz que vai descansar. Nick sofre. Nelson não dá permissão para Salviano ir à capital. Vitória diz a Aguiar o que aconteceu que ela mais temia. Nick se arrependeu de ter se casado com Roy. Vitória diz a Aguiar que seu pai nunca apoiou ela com Carlos. Aguiar pergunta a Vitória se ela nunca mais viu Carlos. Vitória diz que não. Aníbal pergunta a Salviano se ele sabe o que está acontecendo entre seu genro e aquela modelinho Kendra. Aníbal diz que hoje viu os dois discutindo e pede que ele confesse a verdade. Salviano confessa a Aníbal que Kendra e Nelson são amantes e que Kendra está grávida. Paula e Felipe vão atrás de Guile no abrigo. A diretora informa que o pai do menino esteve ali e o levou. Enquanto isso, Leonardo está fugindo da cidade e diz a Ida que é um vitorioso. Ida pergunta a que preço, pois difamou a mãe de seu filho. Beatriz sofre pensando em Guile e pensa que ele está com seus pais. Vitória diz a Aguiar que Josefina é a grande amiga dele e que sempre pode contar com ela por seus dons. Aguiar diz que sim, mas fala que Josefina errou em uma, dizendo que ele seria pai novamente. Ele diz que isso é impossível. Vitória diz que vai que ele se apaixone por uma mulher jovem e tenha filhos. Aguiar diz a Vitória: se apaixonar não é ocupar o lugar de alguém, e sim o coração no lugar do outro, um lugar onde ninguém conseguiu alcançar. E é isso que a senhora fez comigo. A senhora ocupou um lugar no meu coração e na minha vida. Nick está no celeiro da fazenda e fala com sua égua Serena. Gusmão aparece ali e diz a Nick: vai conseguir viver sem mim? Porque eu sei que eu não vou conseguir viver sem você. Eu não vou conseguir respirar, porque eu te dei meu coração e que você sentiu o mesmo. E agora é como se eu tivesse preso, onde só o que existisse é dor de não ter ao meu lado a mulher que eu amo. É tão difícil te perder, Nick. Não imagino o que é desistir de um amor que apostei tudo. Os dois se abraçam. Aníbal diz a Nelson que já sabe que Kendra Ferretti é sua amante e que está grávida dele. Aníbal, que não é bobo nem nada, ameaça Nelson se ele disser que Cristina era sua filha, revelará a identidade da amante dele e que fará Kendra fazer um DNA e armarão um grande escândalo. Aníbal diz que quando for comprovado que o bastardo que Kendra espera é dele, ele irá ser prejudicado, pois no processo de divórcio ele não receberia nada. Nelson fica furioso. Vitória diz a Aguiar que ele tem um lugar em seu coração, no qual ninguém pode preencher. Aguiar diz que ninguém sabe o que eles sentem e que sabem se conter. Aguiar diz que está tranquilo, pois nunca vai ter outro filho e que tentará não ter outra mulher. Vitória diz que após se divorciar de Nelson, não quer ter mais ninguém. Vitória diz a Aguiar que ficaria perdida para contar a Nick que ela terá um meio-irmão. Aguiar concorda e diz que seria difícil para Nick. Vitória diz que se sente ferida e machucada por Nelson. Vitória diz que muitas pessoas sabem quem é a amante de Nelson e que a última a saber é a esposa. Nick diz a Gusmão que muitas coisas aconteceram com eles. Gusmão diz a Nick que mesmo que ela vá para longe, jamais a esquecerá. Gusmão diz que não irá se apaixonar por ninguém, pois o coração dele pertence a ela. Gusmão diz que o amor dela arrancou seu coração de seu peito e que agora é dela.
Nick diz que está com medo, pois não sabe o que lhe espera, pois não quer ir sem dizer que fica feliz por ele ter entrado em sua vida e que graças a ele conheceu o verdadeiro amor e que espera que ele consiga ter a vida que ele esperava ter ao lado dela. Gusmão diz que só pode ser feliz com ela. Os dois se beijam apaixonadamente. É aí então que Nick e Gusmão se entregam ao amor. Quarta-feira, 14 de julho de 2021. Vitória dá permissão a Salviano para que vá à capital. Vitória pede que Salviano descubra quem mandou mensagem para ela e que peça a essa mulher que resolva seus problemas com Nelson. Nelson conta a Kendra que Aníbal descobriu que os dois são amantes e que o cerco está se fechando. Kendra diz que certamente Aguiar contou a Aníbal. Kendra Víbora diz que Nelson deve brigar por seus direitos. Kendra quer saber qual segredo Nelson esconde. Salviano liga para Kendra e ordena que ela pare de incomodar Vitória e que resolva seus assuntos com Nelson. Salviano diz a Kendra que ela fracassou novamente em seu plano. Paula e Felipe contam a Beatriz que Leonardo levou Guile. Beatriz sofre desesperada. Nick está nos braços de Gusmão. Gusmão diz a Nick que sempre vai amá-la. Nick pede que ele não deixe se amá-la, pois ela o amará para sempre. Gusmão diz que Kendra sempre quis envenenar ela contra ele. Nick pede que ele não estrague aquele momento. Nick diz que vai seguir seu caminho e que ele o dele e que a lembrança que vai restar é aquela noite. Gusmão diz que precisa dela. Os dois se beijam. Roy entra no celeiro e flagra Nick e Gusmão juntos. O chifre já começou, minha gente. Roy diz a Nick que aquela é sua noite de núpcias e que por mais que não pareça, ele é seu marido. Nick tenta se explicar. Roy diz que os dois não têm limites e diz a Nick que ela se rebaixou demais. Nick pede desculpas a Roy. Roy chama Gusmão de estúpido e diz que aquela atitude não é de homem. Gusmão diz que ele sabia que Nick se casou com ele mesmo não o amando. Roy o chama de imbecil. Roy ordena que Nick vá. Gusmão pede que ela não se vá. Roy diz que vai ter que chamar o avô dela e os pais. Nick diz que não e diz que vai. Os dois saem do celeiro e Gusmão fica ali sozinho. Aguiar entra no quarto de Kendra e diz que já está cansado de ficar calado e diz que se ela não confessar a verdade, a Vitória ele o fará. Aguiar exige que ela pare de ser anônima e dê a cara para falar. Aguiar diz que já não aguenta mais ficar calado e que ela deve ter coragem e assumir a verdade, caso contrário, ele dirá. Kendra promete que confessará a verdade em breve, mas ela fica furiosa, com certeza. Nelson vê Aguiar saindo do quarto de Kendra e diz que não quer ele ali. Nelson, descarado, diz que ele deveria estar longe daquela casa. Aguiar diz que só obedece ordens de Vitória. Nelson diz que não se responsabiliza se ele não sair dali. Aguiar diz que também não se responsabiliza se ele continuar permitindo que a amante dele desrespeite Vitória. Nelson tenta agredir Aguiar, mas o cão, como sempre, se dá mal. Aguiar agride Nelson e o sufoca. Aguiar pede desculpas por ter o agredido. Gusmão diz a Aguiar que vai procurar outro emprego. Aguiar diz que numa dessas vai com ele, pois não aguenta mais Nelson. Ele diz que só continua trabalhando, pois Vitória o apoia. Gusmão pergunta a Aguiar por que Nelson o odeia. Aguiar diz que além do gênio ruim dele, ele pensa que ele e Vitória têm uma relação. Gusmão diz que ele é controlável. Aguiar diz que só não quer causar problemas para Vitória. Nick e Roy saem da fazenda Balvaneira e Liliana os observa e chora. Roy começa a humilhar Nick e diz que ela devia ter se envolvido com o guarda-costas dela antes do casamento. Nick pede que ele pare de a atacar. Roy a puxa pela bochecha e diz que ele vai lembrar da traição dela quando quiser. Gusmão conta a Aguiar que viveu um momento mágico com Nick na noite anterior. No aeroporto, Nick pensa quando ficou com Gusmão. Quando Nick vai ligar para ele, Roy aparece e pega o celular dela. Quinta-feira, 15 de julho de 2021. Vitória lê a carta de despedida de Nick. Nelson e Aguiar discutem no corredor. Kendra aparece ali. Vitória também chega ali. Aguiar exige que Kendra diga a verdade sobre quem é o pai de seu filho. Kendra diz que Vitória tem que saber quem é o pai de seu filho e diz que vai confessar a verdade. Kendra, astuta e mentirosa, diz que seu bebê é fruto de uma violação.
Gusmão está no jardim da fazenda Balvaneira e se recorda de Nick. Salviano liga para Gusmão e revela que Beatriz está presa, mas diz que está resolvendo tudo. Gusmão diz que vai para a capital e cuidar de Guile, pois o cretino do Leonardo pode tentar levá-lo. Salviano diz que ele já fez isso. Vitória pergunta se é verdade o que Kendra disse. Kendra confirma. Vitória pergunta por que então ela disse a eles que o pai de sua filha era um homem casado, no qual não queria se responsabilizar. Kendra diz que fez isso para que Nick não ficasse abalada e que ela não deve ficar sabendo. Kendra mente que nem sente, o bichavé que devia levar uma baita de uma surra para deixar de ser mentirosa. Diz a Vitória que em troca da vida de Nick e da dela, os sequestradores a violaram. Vitória acredita no teatro muito bem feito da serpente. Aguiar pergunta por que ela não disse antes. Nelson manda ele se calar. Kendra, cretina maldita, diz que o sequestrador estava disposto a acabar com Nick. Kendra diz que implorou e que o sequestrador a bateu e a violou. Kendra chora. Vitória se comove com o falso sofrimento da nojenta. Nelson cínico diz que apoiarão Kendra. Vitória concorda. Kendra diz que apesar de tudo, vai amar sua filha, pois não é culpada da violação que sofreu. Depois, Vitória pede a Aguiar que prepare tudo para retornarem à capital. Nelson vai ao quarto de Kendra e pede explicações pela mentira que ela contou. Kendra explica que Aguiar a pressionou para contar a verdade e que não teve opção e teve que inventar aquela mentira. Nelson diz que a atuação dela foi muito real. Kendra diz que teve que ser convincente. Kendra diz que Aguiar acabará contando uma hora ou outra para Vitória a verdade. Kendra incentiva que Nelson lute pela fortuna dos Balvaneira. Leonardo compra 2 chapéus para ele e para Guile e diz que serão fazendeiros. Minha gente, o Leonardo decidiu seguir a vida do crime na roça. Agora, quem sabe lá, alguém dá uma machadada nele e nos livra dessa presença insuportável. Leonardo diz a Guile que estão começando uma nova vida. Quando Guile vai ao banheiro, Ida diz ao filho que não está entendendo quais são os planos dele. Leonardo diz que eles têm que desaparecer por um tempo, pois Salviano irá procurá-los. Leonardo diz ao filho que tirará Beatriz da prisão e levará ela para morar com eles. Beatriz diz a Salviano que está com muito medo de não ver mais Guile. Leonardo, mentiroso, diz a Guile que pediu ao advogado que libertasse Beatriz. Leonardo continua amedrontando Guile, dizendo que Beatriz mentiu e que a polícia está atrás dele. Gusmão conta a Vitória que Beatriz foi presa e que Leonardo sequestrou seu sobrinho. Nelson chantageia Aníbal e diz que só não revela o segredo se ele ajudar ele a se reconciliar com Vitória. Aníbal diz que ele é um cínico, pois trouxe sua amante para viver em sua casa e diz que ela deve sair logo. Nelson manda ele não se meter com Kendra. Aníbal pergunta se ele perdeu o juízo e diz que o que ele pede é inaceitável. Nelson diz ainda que quer um aumento nas suas ações da empresa em pelo menos 51%. Aníbal pergunta por que ele devia ceder tantas chantagens. Nelson responde: o segredo, a sua neta, a jardineira. Essa menina, na verdade, é a filha perdida da Adriana. O bode velho Aníbal fica chocado e diz que isso é uma estupidez. Nelson pega a carta de Candelária e a lê para Aníbal. Aníbal o chama de cretino e desgraçado. Nelson diz que isso é o que Adriana e Vitória irão chamá-lo quando descobrirem a verdade. Nelson diz que Adriano denunciaria por sequestro de menor e que isso lhe daria muitos anos de cadeia e que seria um baita de um escândalo. Nelson diz a Aníbal que Vitória e Nick deixariam de sentir amor por ele para sentirem ódio. Vitória diz a Tomásia sobre todo o grande sofrimento de Kendra por ter sido violada pelo sequestrador. A Aníbal diz a Vitória que analisou o divórcio dela com Nelson e diz que não é conveniente o divórcio deles por agora. Vitória diz que não entende porque o pai sempre liga assuntos pessoais com profissionais. A Aníbal diz que Nelson quer 70% das ações da empresa. Vitória diz que isso é um absurdo e que pode o acusar de adultério. A Aníbal diz que ela não tem provas e que seria a palavra dela contra a dele. A Aníbal diz que dará a presidência para Nelson e que para viver essa farsa para destruir por completo Nelson Brisa. Kendra liga para Odete e a ironiza por não ter sido convidada para o casamento de Nick. Kendra solta seu veneno e diz à cabra velha que Stefano estava aproveitando a festa com uma super companhia. Odete diz que sim, com a namorada dele e que irá conhecê-la esta noite.
Kendra diz a si mesma que pobre Odete, pois não sabe as preferências de seu filho. Aguiar diz a Kendra que ela é uma mentirosa e farsante, pois mentiu de novo. Kendra diz que ele deve admitir que sua ideia foi genial. Aguiar diz que se ela fosse uma mulher com vergonha, já teria ido embora daquela casa. Kendra diz que ele não é ninguém para dar ordens a ela. Kendra diz a Aguiar que Vitória corresponde. Aguiar diz que só não irá permitir que ela e Nelson debochem da desgraça de Vitória. Kendra diz a Aguiar para serem aliados, pois se ela separar Nelson de Vitória, Vitória e ele poderão ter o caminho livre. Aguiar diz que cedo ou tarde, Vitória perceberá que a pior inimiga dela mora na casa dela. Kendra, safada, no maior cinismo, tenta seduzir Aguiar. Aguiar a rejeita e diz que ela é desprezível. Kendra fica furiosa. Salviano diz a Felipe que Gusmão já está sabendo o que está acontecendo com Beatriz e que estão tentando resolver o assunto. Salviano pede que Felipe avise Paula que Beatriz será libertada em breve. Aguiar diz a Salviano que já não aguenta mais Nelson e Kendra e que eles estão debochando de sua patroa. Aguiar diz que se sente um traidor por não dizer a verdade a Vitória e que não é justo desrespeitarem sua patroa desta maneira. Aguiar diz ao amigo que está cansado do cinismo de Nelson e diz que Kendra inventou que seu filho é fruto de uma violação. Salviano diz que a imaginação da cretina é fértil e diz que Kendra é perigosa. Aguiar pergunta a Salviano se ele acha que Kendra está por trás dos atentados que Vitória sofreu. Salviano diz que está na hora de dar um basta na Kendra. Em Miami, na Flórida, no hotel, Roy escuta Nick vomitando no banheiro e percebe que ela comeu toda a comida. Roy começa a humilhar Nick e diz: já chega de vomitar, não vai emagrecer depois de tudo que comeu. Eu não posso te deixar nem um segundo sozinha, porque você comeu tudo, você é uma porca. Porco é esse nojento, tenho dó da mãe dele que pariu uma praga dessas. Roy humilha Nick e diz que ela vai sofrer por ter o traído. Roy diz que Nick e Gusmão são dois animais. Ele ainda diz que vai sair, mas que ela não vai, pois não quer que a vejam com a cara de enterro e fedendo a vômito. Antes de ir, o miserável manda ela comer mais, pois ele não estará lá para ver ela vomitando. Nick chora e sofre. Sexta-feira, 16 de julho de 2021. Adriana observa os desenhos que Vitória fez de Aguiar. Vitória fala com Gusmão por telefone e diz que se precisar pode falar com ela. Adriana diz que nunca entende o porquê os homens usam os filhos para afetarem as mulheres e que não percebem que são eles mesmos quem na realidade sofrem mais. Vitória diz que Nelson usou o Nick para manter o casamento. Adriana diz a Vitória que chegou a hora dela fazer sua vida e dar uma nova oportunidade para o amor. Vitória diz que não quer ter nenhum laço com Nelson Brisa. Nick está na banheira e liga para Gusmão. Nick diz a Gusmão que sente a falta dele. Gusmão pede que ela o responda. Nick sai da banheira com os pés molhados, quando escorrega e bate a cabeça, e desmaia. Gusmão, que está no telefone, chama por ela, mas não escuta nada. Adriana diz que Vitória tem que descobrir quem mandou a mensagem anônima para ela. Vitória diz que sim, e diz que vai pedir a Salviano dar esta informação para ela. Tomásia diz a Vitória que Odete e Stefano Longoria estão ali. Roy e Omar chegam no apartamento e encontram Nick desmaiada no banheiro. Roy se desespera e chama por Omar. Salviano diz a Gusmão que Beatriz está libertada, pois foi provada a inocência dela. Odete diz a Vitória que apesar de não ter sido convidada para o casamento de Nick, ela é uma pessoa de classe e educada e diz que trouxe um presente de casamento para Nick. Vitória agradece e diz que não era necessário. Vitória pergunta a Stefano e Odete se eles querem que Jean-Marie prepare algo para beberem. Odete diz que não quer nada preparado por esse cozinheiro de quinta. Jean-Marie ouve. Vitória diz que não entende, pois ela era amiga do chefe de sua casa. A velha descabida diz que era amigável com ele por conveniência e diz que Jean-Marie está muito longe de ser um chefe. Stefano diz que não permite que a mãe fale assim de Jean-Marie, pois é seu amigo. Odete diz que não imagina a classe de amigos que ele tinha. Odete diz a Vitória que Stefano tem uma namorada. Stefano diz: chega, mamãe. Quando vai perceber que eu não gosto das mulheres? Sou gay, mamãe. Gay. A cara da bruxa véia fica com os olhos arregalados diante da confissão de Stefano. Stefano diz à mãe que ela deve aceitar.
Odete diz que ele perdeu o juízo. Stefano diz que está cansado de mentir e diz que jamais terá uma noiva e diz que Jean-Marie é a pessoa que ele ama. Odete, soltando faísca pelas entranhas, diz que o filho está louco. Stefano diz que ama Jean-Marie. Odete fica furiosa e sai da sala. Stefano diz a Vitória que ama Jean-Marie. Vitória diz que acredita nele e que ele e Jean-Marie fazem um belo casal. Vitória diz que ele foi valente em enfrentar sua mãe e que seguiu seu coração. Aguiar diz a Josefina que Candelária deixou uma carta e que disse que só poderiam abrir caso ela morresse. Aguiar diz a Josefina que a carta desapareceu e suspeita que lá estaria revelando o nome do pai de Cristina. Aguiar diz a Josefina que viu Nelson traindo Vitória e que a amante dele está grávida. Ele diz que está se sentindo um traidor com Vitória. Josefina diz que a ambição da amante de Nelson é incontrolável e que ela é a pior inimiga dele. Josefina entrega um amuleto a Aguiar para protegê-lo de Kendra. Kendra liga para Nelson e diz que a Aguiar a ameaçou novamente. Nelson faz acusações contra a Kendra. A cretina descarada diz que não enviou a mensagem para Vitória e que o culpado é o fazendeiro Karateka. Nick já está em casa. Roy diz a ela que por um momento se alegrou quando a viu desmaiada, pois pensou que tivesse ficado viúvo e milionário. Nick manda ele ir para o inferno. Roy diz que quem está preocupada com ela é Gusmão, pois ligou várias vezes. Roy lembra da traição de Nick e quase a agride. Ele é impedido por Omar. Nick diz a Roy que já chega. Roy diz que vai contar à família dela sobre a relação dela com seu guarda-costas. Nick diz que quando ele falar, irá dizer que fez isso, pois descobriu que ele tinha um romance com o treinador dele. Odete diz que enquanto ele não parar com essa besteira, não quer vê-lo na sua empresa e nem em sua casa. Odete diz que amaldiçoou o momento que deu a vida a ele e diz que ele está morto para ela. Nick ameaça Roy e diz que inventará que ele é gay, caso conte algo à sua família. Roy tenta agredi-la novamente, mas Omar impede. Gusmão liga para Nick e Roy atende e diz que Nick está bem, pois está com seu marido, o chama de infeliz e desliga. Stefano diz a Jean-Marie que ele e Balzac é sua família e tudo o que precisam. Jean-Marie apresenta Stefano a Aguiar como seu companheiro. Aguiar fica feliz pelos dois. Beatriz já está em casa e agradece Gusmão, Felipe, Paulo e Salviano por terem a libertado. Beatriz diz que só falta a Guilherme para sua felicidade estar completa. Odete está furiosa e desconta sua raiva na empregada. Pobre empregada, aguentará a praga dessa múmia. Vitória diz a Jean-Marie que com o tempo Odete irá aceitar a sexualidade do filho. Salviano pergunta a Teobaldo se ele entregou o envelope. Teobaldo diz que sim. Salviano diz a si mesmo: agora sim vai se dar mal, sua maldita. Vitória pergunta a Salviano se ele sabe o nome da amante de Nelson. E ele deve saber, pois é o guarda-costas do cretino. Kendra ouve e fica tensa. Salviano diz que não pode falar a Vitória e diz que as regras do trabalho. Vitória o agradece e pede que se retire. Em Miami, Nick começa a escrever cartas para Gusmão. Ela escreve a primeira de muitas. Roy segue maltratando e humilhando Nick. Nick diz a Roy que foi errado ela ter o traído, mas que devem se respeitar e tentar serem amigos. Gusmão tenta ligar para Nick, mas Roy desliga o celular e tira o chip. Candelária diz ao padre que não tem coragem de confessar a Adriana que Liliana é sua filha e que causaria uma dor a Aguiar. O padre diz que ela tem razão e que uma notícia dessas seria devastador para Aguiar. Aníbal pergunta a Aguiar desde quando ele sabe sobre a relação de Kendra e Nelson. Aguiar diz que faz tempo e que viu os dois se beijando no escritório de Nelson e optou por ser discreto, mas agora já não aguenta mais ficar calado. Aníbal diz que é melhor ele continuar calado. Aníbal pergunta a Aguiar o porquê ele se preocupa tanto com o que Vitória pode pensar dele.